Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, amigo da podosfera brasileira e internacional. Eu sou o Gabriel Zawaf, esse é o podcast número 2, chegando à nossa segunda edição, uma edição mais pachequista, mais brasileirinha, para a gente falar sobre seleção brasileira. Estamos gravando esse podcast dia 3 de março, sexta-feira, e hoje, mais cedo, ali por volta das 11 da manhã, Ramon Menezes, técnico interino da seleção brasileira, fez a sua primeira e talvez última convocação à frente da nossa seleção, né? A primeira após a Copa do Mundo. Então, já faço o convite, fique aqui conosco, venha acompanhar a nossa análise, né, dessa seleção, dos nomes novos, das revelações, que dá para esperar nesse começo de ciclo do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Você está aqui no podcast, o podcast do Ponte Verde. Para você que está chegando agora, vindo através dos nossos convidados, sei que vai ter bastante gente que vai vir por causa dos convidados, hein? A gente é um projeto aqui que busca cobrir esse ciclo para a Copa do Mundo. A gente tem nosso podcast 01, que debatemos no começo desse ciclo, né, as competições de início de ano, mudanças no calendário europeu e etc. Tá bem legal, só você conferir aqui no nosso feed, só você olhar para baixo, tem ali, podcast 01. Estamos nas redes sociais também, no Twitter e no Instagram, com vários materiais sobre histórias eliminatórias, jogadores que fizeram parte dos ciclos, né, seleções aí que se destacam. Um dos nossos convidados trabalha justamente com isso lá no Ponte Verde. Então, segue aí, já compartilha com seu amigo e fica ligado que no nosso podcast vamos falar tudo sobre essa primeira convocação da seleção brasileira. Comigo aqui tá o homem que mais aparece, né? Mais bota mais a cara que eu no Ponte Verde, né? Os caras devem achar que ele é a mentoria do projeto, mas é um parceiro meu aí que desde da primeira vez que eu falei com ele sobre o projeto, ele se animou, colabora bastante, faz as análises que você pode conferir no nosso Instagram, no Twitter, em breve em outras redes sociais. Mas Elcio Vai Júnior, uma camisa do Brasil, tá bonitão. Fala, Juninho, como que você tá? Bem-vindo aqui ao podcast. Fala, Zawaf, fala todo telespectador, pode ser, porque eu vim com a camisa do Brasil aqui pra fazer o corte do Zawaf, eu quero aparecer, né? Vamos aparecer. Boa noite, bom dia ou boa tarde pra você que tá escutando esse podcast aqui. É uma satisfação fazer parte desse debate que a gente vai falar sobre seleção brasileira aqui. Muito obrigado pelo convite, Zawaf. Eu já trabalho um pouco ali algumas questões da análise ali no Ponte Verde. Eu sou a carinha ali, posso ser o dono do negócio mesmo. Obrigado de novo pelo convite. Vamos aí conversar sobre essa convocação do Ramon sobre a seleção brasileira. É isso. Se você tem alguma dica de seleção que você quer saber como joga, jogador destaque, fala com o Juninho. Quer saber como joga o Tajiquistão? Vai ter um vídeo lá no Ponte Verde explicando o estilo de jogo do país asiático para aquecer os começos da Copa da Ásia. E o nosso outro convidado que também está aqui pela primeira vez no Ponte Verde, também meu amigo há muito tempo, acompanha o projeto desde o começo, primeira vez também no podcast, Leonardo Ducho. Léo, seja bem-vindo. O pessoal não está te vendo, mas está com aquele visual Lucas Lima, que quem te conhece sabe. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Aí, só agradecer mesmo aí pelo convite. Gabriel, foi um prazer estar aqui com você, debater um pouquinho dessa convocação aí, passar bastante conteúdo pra galera. É isso aí, mano. Saudações aí pra todo mundo que aproveitem o conteúdo. É isso, vai ter um conteúdo cabeça aqui. Os dois estavam preparando tudo, detalhe por detalhe. Eu vou só aqui tentar fazer a meiuca, né? Tentar fazer a condução bonitinha para ficar afiadinho para você escutar da melhor qualidade possível. Então, já para começar, né, não perder muito tempo, vamos falar sobre a convocação em si, né? Passar primeiramente os atletas convocados pelo Ramon Menezes, goleiros Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras e Mikael do Atlético Paranaense. Laterais, Emerson Royal do Tottenham, Arthur do América Mineiro, Alex Telles do Sevilha e Renan Lodge do Nottingham Forest. Zagueiro, Ibañez da Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Robert Renan do Zenit. Meio-campistas, André do Fluminense, Andrei do Vasco, Casemiro do Manchester United, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. Atacantes, Antony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rony do Palmeiras e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Juninho, como que... Não digo se era de esperar, né? Mas o Ramon vem de um ótimo trabalho na seleção sub-20, né? Que foi o sul-americano recente. E ele acaba aí chamando para esse grupo, né? Para a primeira convocação, 5 atletas, né? Que disputaram a competição na Colômbia com ele, né? E um em cada posição, né? O Mikael, o Arthur, o Robert Renan, o André e o Vitor Roque.
Antes de falar cada um em especial, eu queria que você falasse o que você achou desse movimento, né? Tem muitos atletas aí que mal têm experiência nos seus times profissionais, né? É o caso do Mikael, o Arthur, que subiu recentemente para o América Mineiro. Tem outros que já são figurinha carimbada, né? O Andrei participou da campanha do ano passado com o Vasco na Série B, o Vitor Roque, nem se fala, né? Já havia jogado no Cruzeiro, chegou no Atlético e participou do Vice-Campeonato da Libertadores. Como que você vê aí essa chance que o Ramon está dando para esses meninos que ele trabalhou, né, no Sul-Americano Sub-20, viu o potencial e puxou para a seleção, né, para esse começo de ciclo? Pois então, Salaf, eu particularmente, só falando já como um todo da convocação, eu gostei da convocação, achei uma convocação que foi boa, foi bem justa. E falando sobre essa espinha dorsal, né, ele trouxe a espinha dorsal dele do Sul-Americano, que era a base do time dele, são os atletas jovens. Ele até comentou sobre o ciclo olímpico, que pode ter muitos atletas dentro dessa convocação que vão para a Olimpíada. Eu achei bom, por quê? Porque, querendo ou não, um novo ciclo, você tem que pensar em renovação, você tem que pensar em coisas diferentes, você tem que pensar na camada jovem que vai jogar lá na frente a Copa do Mundo. Então pensar nisso é importante. E como vendo a figura do treinador, o treinador ele precisa ter um grupo, precisa ter o conhecimento do grupo. Então, como ele é um técnico interino, ele é novo, o Ramon ele não tem tanta experiência dentro do futebol como treinador, claro, já jogou muito tempo, mas como treinador ele precisava de uma base que ele já conhecia. Para o quê? Para ter um grupo forte, um grupo unido ali, porque ele já tem aquela questão do vestiário, que tem a resenha, ele já conhece muitos atletas, então ele trouxe a espinha dorsal dele para se sentir um pouco mais à vontade também. Isso aí é bom para o treinador, para ele conhecer mais o grupo. Claro que ele conhece todos os jogadores que ele convocou, mas quando você tem mais aquela afinidade, principalmente com esses atletas que ele já ganhou um título, isso facilita muito esse processo para ele conseguir completar esse grupo, né? Então eu achei bacana esse movimento que ele fez de trazer essa espinha dorsal. A gente vai falar, se puder, a gente fala sobre cada um desses atletas, que é importante a gente falar sobre essa espinha, que eu acho interessante, mas é muito bom essa renovação. Claro que alguns atletas ficaram fora, que a gente vai comentar ainda, mas, querendo ou não, são poucos atletas, tem muitas opções, então a gente tem que, de alguma maneira, tentar renovar e tentar trazer um pouco de algo diferente, né, para a nossa seleção, porque, querendo ou não, claro, a gente estava num ciclo bom, mas não deu certo, então a gente tem que buscar algumas outras alternativas, né? Isso, só aproveitando, me toquei aqui que eu falei a convocação, mas não falei para que a convocação, né? A convocação para o amistoso contra o Marrocos, dia 25 de março, lá em Tanger, na cidade que recebeu até o Mundial de Clube. O Brasil vai enfrentar a seleção que foi semifinalista da Copa do Mundo ano passado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu vou chamar o Léo aqui. Até entrando nessa esfera que o Juninho citou, primeiramente vou perguntar para você se você também gostou da convocação. E já entrando nesse ponto mais individuais, Léo, quais jogadores você acha que entram mais voltados à Olimpíada, ou se você acha que são todos, ou você acha que tem alguém que pode já entrar arrumando esse ciclo de Copa América com a seleção principal, né? Porque a gente, por exemplo, eu já citei aqui, tem dois jogadores que são destaque nos seus times, né? Onde jogaram, que são o Andrei e o Vitor Roque. O Andrei foi pro Chelsea, mas agora voltou emprestado, toda aquela questão do visto de trabalho. Tem um jogador que eu acho que o Arthur, que pelo que a gente analisa de seleção, é uma posição que a gente é muito carente. Foi um debate muito forte desde a Copa do Mundo. E vem um jovem jogador aparecendo como oportunidade e realmente jogando bem, né? O Arthur joga bem, jogou bem, muito bem no Sul-Americano Sub-20, tem boas participações no América Mineiro e pode ir para a Europa aí pro meio do ano, né? Tem algumas propostas, a gente estava até conversando com o Léo sobre isso antes da gente começar a gravação. Tem essa visão aí mais ampla. Eu queria que você desse a opinião sobre a convocação e também falasse quem que você acha aí que pode entrar nesse ciclo da ascensão principal e também ficar mais para um ciclo olímpico. Então, a minha visão sobre a convocação do Ramon é que é uma visão de renovação realmente, como o Elcio comentou com a gente ali. Então, eu acho muito bacana, eu acredito que esse tem que ser o foco nesses primeiros amistosos, que são jogos bem preparatórios, apesar de ser um confronto bem complicado, uma seleção que se destacou recentemente com jogadores de muita qualidade que estão atuando no futebol europeu em alto nível. Eu acho que é um excelente teste para essa galera. Esses 5 jovens que vieram do Campeonato Mundial Sub-20, do Sul-Americano Sub-20, eles podem trazer coisas novas para a seleção, coisas que a gente acaba não vendo com o de sempre, com a mesma galera. Então, eu vejo muito isso no Andrei. O Andrei, ele traz muito fator novo para o meio de campo, sempre durante o jogo ele aparece em posições que a gente acaba,
Na seleção a gente às vezes não vê isso porque a gente tá ali sempre com os mesmos, Casemiro, Fred, Bruno Guimarães, então a gente vê que são jogadores de muito talento, mas esse pessoal jovem pode trazer esse fator novo, que talvez seja o que a gente precisa para esse novo ciclo, sabe? Então eu acredito que dessa galera, pro ciclo olímpico, eu acho muito, tá visando muito o Mikael e o Vitor Roque ali, eles são nomes bem fortes pro ciclo olímpico, que vão carregar essa equipe com toda certeza, se manter o Ramon ou sem o Ramon. Eu acho que eles estão ali na seleção para ganhar uma experiência, para conviver no meio dessa galera mais cascuda, mas eu acredito que o foco seja mesmo as Olimpíadas. Já os demais, eu vejo o Andrei um pouco acima dos demais. Eu vejo o Andrei num nível de brigar por vaga na seleção, com o Bruno Guimarães, com o Joelinton, que não esteve nessa convocação, mas merece muito uma vaga nessa seleção. Então, eu acredito que o Andrei seja o principal nome para a seleção principal de fato. Então, eu acredito que esses 5 nomes vão trazer muita coisa pra gente depois desse jogo contra o Marrocos. Por mais que entre por poucos minutos, a gente vai ver coisas que a gente não costuma ver. Então isso é muito interessante para iniciar um novo ciclo. E Julinho, o que você acha? Até o Léo aí falou mais do Andrei, do Vitor Roque e do Mikael. Eu queria que você falasse também do Arthur e do Renan, né? Do Robert Renan. O que você vê aí que esses dois podem contribuir, para qual lado eles vão e sua visão aí individual de cada um? Então, Gabriel e Léo, eu sou fãzaço do Robert Renan, eu sou suspeito pra caramba que eu falo. Cara, o Robert Renan nota porque ele vai ser um dos melhores zagueiros do mundo. Eu sou muito, muito fã dele. Se vocês forem olhar minha página lá, vocês vão ver isso. Mas eu gosto demais dele porque ele é um zagueiro moderno, muito construtor, então ele ajuda muito em construção e a gente vai falar mais depois sobre o jogo do Ramon. E ele depende muito de uma linha defensiva que constrói muito. Então o Robert também, tanto é que se a gente vê os convocados, os 4 zagueiros são zagueiros mais construtores, né? São zagueiros que sabem trabalhar com posse, sabem trabalhar com bola. O Robert, ele é essa personificação da renovação do Brasil com um zagueiro construtor, um zagueiro moderno, um zagueiro muito... E não é só porque eu tô falando disso que ele peca também na parte defensiva. E claro, o principal dele é defensivamente falando, mas ele com bola, na construção ele ajuda muito, então ele é um cara que vai ajudar muito a nossa seleção, eu acredito muito nele. O Arthur também é um menino muito bom, ele é uma peça de confiança do Ramon, quando ele começava titular, ele botava o André e o Arthur subia pra ponta, então ele tem essa versatilidade, ele é um atleta muito agressivo, tanto é que ele foi o atleta que mais tomou cartão, porque ele é um lateral muito agressivo, ele salta muita pressão, então ele ganha muito duelo, ele consegue quebrar muito esse ataque do adversário, a criação do adversário, porque ele é muito agressivo, então ele tem um perfil bom para lateral, e aquilo que o Salve falou a gente tá muito precário nessa posição de lateral, principalmente direito, né? De esquerda a gente tem até mais opções, mas o lateral direito é difícil. Eu tava até torcendo para o Kelvin pintar lá, né? Clubismo, né? Porque eu gosto muito do menino periquito, mas o Arthur é uma peça que é de confiança, e ele é um menino bom, provavelmente ele vai pintar na Europa ali. Muita gente eu sei que não conhecia, porque, às vezes ele tava jogando fora do eixo, não tem muito renome, né? Então as pessoas acabam não conhecendo ele, mas é um bom jogador, sim. Ele vai ajudar a seleção e ele tem essa possibilidade, porque ele arrasta muito, então se precisar jogar ele, às vezes, de ala ali, ele tem essa capacidade. Trazendo também em cima dos comentários anteriores sobre o Vitor Roque e o Andrei Santos, eu separei alguns números deles que são muito surpreendentes nas temporadas pelos clubes que eles fizeram na temporada passada e esse início de temporada pela seleção sub-20. O Vitor Roque, ele fez 7 gols em 36 jogos ano passado. Muitos jogos ele estava no banco de reserva, estava naquele período de adaptação num novo clube, um garoto muito novo, mas todos os jogos que ele entrava no Atlético Paranaense, ele demonstrava futebol de muita agressividade. É o mesmo futebol que a gente viu agora na seleção sub-20, que o Brasil tá vendo, aqui no Paraná a gente estava vendo isso muito frequente. Ele sempre ataca o espaço, ele sempre finaliza, ele quer sempre finalizar a jogada. Isso é uma das principais características dele e que na seleção brasileira foi possível observar isso em todos os jogos que ele participou. Sempre finalizando. Tem estatísticas que pode ser o jogador que mais finalizou ali dentro da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Então eu vejo no Vitor Roque um talento que a gente precisa muito tomar um cuidado
para não ser queimado dentro da seleção, para não ser jogado ali no meio de uma seleção que talvez não esteja encaixada e a gente acabe usando o menino numa posição que não é a dele, talvez. Por isso, eu vejo muito a necessidade de um técnico mais experiente para trabalhar essa seleção principal, para usar esses talentos, que são tantos que a gente tem ali e que podem agregar muito para a seleção brasileira. E agora, completando sobre o Andrei Santos também, são outros números muito surpreendentes. Ele fez uma temporada no passado excelente pelo Vasco, apesar de se jogar a Série B, os números dele para um volante, onde ele atuou, o Vasco teve 4 técnicos durante a Série B e durante a Série B toda ele foi o destaque da equipe. Ele tem 8 gols no ano todo, em 33 jogos. Isso é surpreendente demais para um volante, um garoto jovem, 18 anos, e só consolidou isso na seleção agora no começo do ano no Sul-Americano, onde ele marcou 6 gols, foi completamente decisivo para a seleção, pro título, para todo o contexto da seleção, e por isso está aí merecendo essa vaga. Por isso que eu digo com mais ênfase sobre ele. É um atleta completo. Com 18 anos, hoje ele foi contratado pelo Chelsea, e eu tenho certeza que o Chelsea vai utilizar esse atleta com 19 anos na equipe principal. Eu não vejo o Andrei sendo emprestado porque é um jogador completo. Ele entrega o que um clube precisa a nível altíssimo, como o Chelsea disputa a Premier League, Champions League, então eu acredito muito nesse atleta. Eu acho que ele vai agregar muito para a seleção brasileira. Eu também concordo com o Léo quanto ao Andrei, né? Tanto que o Chelsea esperou até o último momento para ver se ia conseguir manter o Andrei na Inglaterra ou não, para devolver ele para o Brasil, né? E depois o Palmeiras, todo mundo se interessou e ele acabou voltando para o Vasco. E outro ponto interessante, o Léo falou que os números dele no Vasco no passado eram interessantes. No Sul-Americano são mais ainda, né? 6 gols, dividindo a artilharia com o Vitor Roque, ou seja, o Andrei vem com tudo nessa temporada. Estou muito ansioso para ver ele na seleção e também no Vasco durante a Série A do Campeonato Brasileiro. Passando a régua aqui nesse assunto dos novos garotos, a gente já volta a falar mais um pouco de inovação, mas vamos falar também de quem está indo pela primeira vez, né, para a seleção, que não necessariamente estava no Sul-Americano Sub-20, não necessariamente é um jogador vindo das categorias de base, embora nem todos sejam veteranos, muitos novos ainda. São 4 jogadores, né, que o Ramon está dando a primeira oportunidade. André, do Fluminense, João Gomes, do Wolverhampton, Rafael Veiga, do Palmeiras, e para mim, o mais surpreendente de todos, essa eu não esperava, que foi o Rony, do Palmeiras. Tudo bem, o Rony tá fazendo uma temporada boa, mas eu não esperava ver o nome do Rony aí na seleção, né? Acerto igual o pessoal fazia uma piada no ano passado, que se o Abel Ferreira fosse pra seleção, aí sim você veria o Rony na seleção, né? O jogador talismã, mas... Enfim. Léo, o que você achou aí desses 4 nomes, né? O André e o João Gomes eram jogadores assim que muita gente já pedia nesse ciclo de inovação, né? O André até desde antes da Copa, o Brasileirão que ele fez no ano passado foi muito bom. O Rafael Veiga tinha um clamor para ele até na metade do ano, aí ele se machucou, né? O Scarpa roubou mais o protagonismo daquele time do Palmeiras e agora ele conseguiu, parece que se reencontrar nesse começo de ano com o futebol que ele apresentava, e o Rony, que foi uma surpresa, né? Acho que até o próprio Rony não devia estar esperando. O que você achou desses 4 nomes? O que você acha que eram eles? Eu vejo, como a gente comentou no início do programa, essa parte de renovar a seleção é muito importante. Usar esse tipo de jogo, esse amistoso, é essencial para que esse tipo de atleta conviva com a seleção. São atletas de extremo talento, são atletas que jogaram muita bola no Campeonato Brasileiro e nas demais competições do ano passado e iniciaram o ano mantendo o alto nível. O Rafael Veiga teve a lesão, entrou em 2023 e já recuperou aquela bola que ele iniciou o ano de 2022. Então, é um atleta que pode agregar sim a seleção brasileira. Eu vejo ele muito trabalhando na posição que o Everton Ribeiro jogou na seleção um tempo atrás, que ele foi titular por um tempo. Então, eu acredito que o Rafael Veiga seja uma renovação para essa peça. Talvez não seja um titular absoluto, porque a seleção tem muita opção para o meio de campo e vai ser um trabalho muito árduo para o técnico que vier selecionar quem vai atuar nesse meio de campo, porque opções a gente tem, são atletas de alto nível. A gente está aqui na convocação com o João Gomes, com o André, com o Rafael Veiga, que já são atletas que a gente conhece aqui do Brasil, que atuaram no Brasileirão do ano passado. O João Gomes, ele carregou um fardo no Flamengo que poucas pessoas falam no ano passado. A equipe do Flamengo teve o título da Libertadores, mas o João Gomes, ele carrega um fardo para o pessoal da frente poder jogar, que foi muito grande em 2022. E agora no Wolverhampton, ele vem atuando
de uma forma muito positiva, assim, não demonstrou que sentiu o peso de um campeonato gigante como é a Premier League. Foram 3 jogos, mas 3 jogos que a equipe tá numa situação delicada, então ele já fez um gol, já conseguiu aparecer mais para a partida, então eu acredito numa sequência de temporada do João Gomes muito positiva no Wolverhampton, e para essa seleção eu acredito que ele seja uma peça, sim, que vai colaborar. A gente tem tantas opções aí nesse meio de campo que eu acho que esses 3 que foram selecionados hoje, o André, o João Gomes e o Rafael Veiga, são atletas que vão agregar muito. E sobre o Rony, eu acho que, assim, é um pouco de aquilo, ele é o talismã. Desde 2018 ele conquista título no Brasil e sendo protagonista. Ele não tem medo de jogo grande. Ele é um cara que, assim, nem tudo na vida é certo, mas que a grande chance dele não sentir vestir a camisa da seleção brasileira, como muitos jogadores sentem e não conseguem desempenhar um bom futebol. Ele é um atleta de muita personalidade. Então, e a outra, ele é dinâmico, ele pode atuar de falso 9, ele pode atuar pela ponta, ele flutua muito durante o jogo. No Palmeiras ele tem essa liberdade já com o esquema do Abel Ferreira, então eu acho que é bacana, é trazer jogadores novos para ser testados e ser utilizados ali junto com os que já estão sempre sendo convocados, como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo. São atletas de alto nível que estão jogando na Europa, que são top 10 mundo aí. Junto com essa galera nova entrando, eu acho que dá uma mescla muito bacana para você testar em amistosos como esses, para chegar no jogo decisivo, no jogo que precisa, saber que pode contar com o Rony se um atleta que seja titular esteja machucado, posso contar com o Rony porque ele chega na seleção e ele representa. Então eu vejo a convocação do Rony nesse sentido. Ele é um atleta que não sente a pressão, além dos ótimos números que ele vem trazendo na temporada. São 5 gols, 4 gols de cabeça. Isso é um número incrível para um jogador que tem 1,70 m, até menos. Sabe, isso mostra como ele infiltra bem, como ele faz esse trabalho no Palmeiras, que é um trabalho meio sujo ali no Palmeiras, porque a carga estava sendo muito alta sobre o Endrick nesse começo de temporada, muita pressão no menino para ele fazer gol, e o Rony estava ali trabalhando junto, fazendo essa carga junto com o Dudu na equipe do Palmeiras. Então eu acho que é uma convocação justa, sim. Eu acho que esses 5 nomes vão agregar nesse jogo. Talvez nem todos participem da partida, mas eu acho que conviver no ciclo de seleção, treinar com a galera, já vai agregar muito para a carreira desses meninos. Então, show de bola, sabe? Eu apoio esse tipo de convocação do Ramon e do próximo técnico que vier, que mantenha esse tipo de nome nesse tipo de partida, para quando chegar no campeonato, na eliminatória, na Copa América, a gente ter uma base bacana de atletas que já vestiram a camisa da seleção brasileira e que possam atuar em alto nível. Isso antes de trazer o debate desse ponto que o Léo falou por isso, que eu acho bem interessante, queria saber do Juninho, né, sobre esses 4, só para confirmar, a altura do Rony, 1,66 m. Realmente, desde a época do Atlético, até antes, Náutico, Remo, ele sempre se destacou, né, com essa presença diária, e no Palmeiras isso se torna cada vez mais eficiente. Juninho, você acha que esses 4 jogadores aí, André, João Gomes, Veiga e Rony, vêm para abrir um ciclo na seleção ou ser uma aparição meteórica, uma aparição assim daquelas que a gente vai daqui a alguns anos olhar, nossa, fulano jogou na seleção, né? Ou você acha que eles vêm aí para ficar até 2026 tendo opções? Não, concordo com o Léo. Eu gostei também da convocação desses atletas, e isso aqui levanta também uma questão de trazer um pouco mais de atletas que estão jogando no Brasil, né? Desses, se não me engano, o João Gomes, né? Que foi pro Wolverhampton, né? Então, e o resto são atletas que jogam dentro do Brasil. Isso aí tem aquela mística, né? Pô, precisa de trazer mais atleta brasileiro que joga aqui, que tem mais amor à camisa. Eu não concordo muito com isso, mas traz isso, pelo menos. Eu também gosto de valorizar esse nosso campeonato, e falando de 1 a 1, são jogadores muito capacitados, são jogadores muito bons que tendem a ter um retorno técnico, não só esse retorno da mística de atletas brasileiros jogando aqui. Por exemplo, o Veiga, ele joga numa posição que a gente tem muitos atletas, mas a gente tem muitos atletas de meio, mas esse meio de infiltração, esse terceiro homem de meio campo, sempre foi uma peça escassa no nosso Brasil. A gente tem muita dificuldade, a gente sonhou muito com o Coutinho, que ele ia dar certo, o Everton Ribeiro. A gente precisa desse meio de infiltração que ajude nessa infiltração, em pisar a área, e consiga com carregados, com arraste. E o Veiga é esse cara que finaliza de fora, então a gente tem dificuldade em achar atletas nesse sentido. O Veiga é um cara que eu torci muito, ele é um atleta muito capacitado e trabalha muito. A gente conhece ele basicamente como pessoa ali, a gente viu ele próximo. Eu sei que ele tem muito, trabalha muito para isso, né? Tanto é que o irmão dele postou um vídeo dele chorando na convocação lá, eu fiquei muito feliz com isso. O Veiga é um atleta,
fora de série. Vamos falar do André. O André é um volante muito, muito bom. Ele tem uma capacidade de variar corredor absurda. Ele tira a bola da pressão de como ninguém. Então é engraçado falar porque a gente tem muitos volantes, né? Só que cada volante exerce uma funcionalidade diferente. A gente tem um leque de volantes muito grande. Então a gente, para esse jogo a gente pode colocar o André. Esse jogo a gente precisa do João Gomes. Esse jogo a gente precisa pisar mais na área, pode colocar o André. Esse jogo a gente precisa quebrar mais linha, tem o Bruno Guimarães. A gente tem muita opção. Aí tem Danilo, nossa, a gente tem opções de sobra para essa posição de volante, mas aquela do terceiro homem ali, o Veiga, torcendo para que ele seja essa peça. O André vai ajudar muito também. Quem mais tem? O João Gomes, como o Léo falou ali, João Gomes é uma peça, ele já é um cara que faz um trabalho mais sujo, ele é um atleta mais que joga pro time para fazer jogar, então ele é mais destrutivo, constrói bem, mas ele destrói mais jogo, ele ganha muito duelo, ele tem uma capacidade de cobertura curta e longa muito grande, então ele consegue jogar em linha alta, porque o lateral pode explodir, porque ele consegue fazer coberturas de lateral, se precisar cobre zagueiro, então ele é um cara muito bom. E o Rony Rústico, eu gosto demais do moleque, vocês estavam falando, 1,66. Teve uma vez que eu fiz uma análise do Rony, ele tem uma capacidade de desmarque e impulsão muito, muito fora de série. Você olha para ele tem uma velocidade de explosão muito grande, então ele consegue desmarcar, consegue sair do marcador com uma velocidade muito grande. Então essa velocidade dele, essa impulsão dele faz com que ele consiga atacar o espaço e ter gols de cabeça, né? Então esse duelo aéreo, apesar dele ser pequeno, ele consegue ganhar em duelo aéreo. Então isso aí é muito bom. E o Rony, eu tenho certeza que pode acrescentar. E o que mais tem o Rony, que nem vocês falaram, é um talismã, ele tem esse lado de, cara, ele infla o grupo, ele joga pro grupo, ele é aquele cara que, sem a bola ele vai marcar goleiro, vai marcar lateral, vai marcar zagueiro, ele sozinho consegue cobrir consegue pressionar 3 jogadores na construção do adversário. Eu sempre pensei, tem jogador que é pra clube, né? Por que eu vou colocar na seleção? Mas, cara, por que não? Por que colocar, às vezes, um Rony que, cara, com bola, ele não tem uma mesma relação com bola que, Vini Júnior, Rafinha, Martinelli, não tem, com certeza não. Ele não é tão bom quanto eles. Mas, cara, essa entrega dele pode ajudar em alguma coisa na seleção. A gente tem muitos atletas qualificados. Por que a gente não trazer um atleta que joga mesmo pro grupo, joga pra seleção? Ele vai correr você quer deixar o Neymar sem correr, sem pressionar? O salto de pressão do Neymar é ruim? Deixa o Rony saltar por ele, deixa o Rony fazer esse movimento por ele. Então a gente pode testar um atleta desse, é um atleta que, vai dar a vida, a gente sabe que ele vai dar tudo de si para jogar na seleção e eu acho que foi uma boa opção ali do Ramon também para deixar o atleta feliz, né? Isso aí é muito bom, isso aí é um sentimento muito bom vestir a amarelinha. Eu completando aí tudo que o Elcio trouxe sobre o Rony, eu acho que você premia o atleta pelas temporadas que ele vem, como eu disse, desde 2018 conquistando títulos, sendo um atleta decisivo pelo Atlético Paranaense, pelo Palmeiras, então a gente pode ver sim merecimento nessa convocação do Rony. E eu vejo muita gente falando que mas ocupou a vaga de um outro atleta, mas gente, vai ter muito jogo aí no ciclo, a gente vai poder usar muita gente. Eu acho muito, como eu disse anteriormente, eu acho muito importante você aumentar o leque, você enxergar esse atleta com a camisa da seleção, porque às vezes você vê ele no clube, como o Elcio falou, a gente, o Rony só joga no clube. Cara, é legal, vamos ver ele na seleção, ele pode fazer 2, 3, 4 gols lá e a gente fala, o Rony é o talismã da seleção também, legal, mais uma opção pro técnico que vier. Eu acho isso muito importante. E eu queria trazer um debate legal aí, como o Elcio tem essa visão mais analítica e tática do jogo aí, como eu trouxe ali sobre o Rafael Veiga poder fazer a posição que o Everton Ribeiro fez na seleção. Eu queria ver, você realmente enxerga isso? Você acha que é possível? Eu vejo muita semelhança na forma de jogo dos atletas, muda um pouco a intensidade, o Everton Ribeiro já tem um pouco mais de idade, mas eu vejo muito essa semelhança na forma de jogar ali, até como o Everton Ribeiro foi destaque na seleção uns anos atrás, e encaixar o Veiga nessa posição, mesmo sendo um atleta atuando aqui no Brasil em altíssimo nível, faz anos que ele é destaque, então eu acho legal você trazer essa visão mais analítica. Cara, com certeza, Léo. Eu sempre, desde aquela época que o Veiga tava naquela fase boa, que a gente, estavam pedindo muito ele na seleção, eu sempre vi, cara, a gente precisa de um atleta nesse perfil. Por exemplo, o Everton Ribeiro, ele é um atleta um pouco mais construtor, mais de criação, mas ele também dá muita dinâmica. O Veiga dá uma dinâmica, só que dá uma dinâmica diferente, ele conduz com velocidade, ele
tem transição muito rápida, ele consegue achar passes rápidos entre linhas, ele é agressivo, ele consegue infiltrar, ele ataca espaço, então ele é um atleta que vai ajudar muito do que acontece. A gente teve muito problema na seleção, sair da criação para finalização, sair do setor de criação para finalização. A gente sempre teve muito esse problema que acontecia. O Neymar ia buscar bola no pé do volante porque estava ficando nervoso, aí ficava aquele jogo dele, apanhava, não conseguia criar, então a gente não conseguiu. Então a gente precisa muito desse atleta que, nem que ele infiltre, atrai um espaço, consiga dar profundidade para o nosso time, chama a linha defensiva do time adversário mais lá para dentro e a gente consegue ganhar campo. Ele é um atleta que tem essa capacidade. Se precisar jogar com bola, ele vai jogar com bola também, ele vai criar, ele vai conseguir finalizar de longe, ele vai conseguir achar passe, ele vai conseguir conduzir em velocidade. Então ele é um atleta que eu tenho certeza que se a gente conseguir estruturar uma equipe boa, ele consegue encaixar ali como uma peça de um terceiro homem meio de campo, que nem eu acho que ele se encaixa melhor até que o Paquetá. O Paquetá é um atleta bom, ele é um atleta que tem talvez uma melhor relação com bola, ou são equiparáveis, mas dentro dessa posição, o Veiga, ele consegue exercer essa função melhor, ele consegue ter ele consegue ser mais produtivo para o time, para a seleção brasileira. Então, não comparando os jogadores, mas dentro dessa função, eu acho que o Veiga consegue exercer melhor, ele consegue ter mais produtividade dentro dessa ligação, criação, finalização. A gente precisa muito disso. Hoje, a gente tem muito essa questão dos volantes e dos meias. Eu tô acreditando muito nessa safra que a gente vai conseguir ter sanar esse problema de que a gente teve muito, que a gente não conseguia fazer a bola chegar no Vini Júnior, chegar no Richarlison, chegar no Gabriel Jesus, em quem fosse, porque o Neymar não confiava no time, ele não confiava em quem estava criando, estava construindo, então ele tentava pegar a bola no pé, só que ele não conseguiria fazer tudo aquilo que ele fazia, por exemplo, dentro de um clube, porque na seleção é muito mais difícil, né? Então eu acho que ele pode ser uma peça que vai ajudar muito a gente nessa função ali de terceiro homem de meio campo, né? Engraçado você notar, né, como esse ciclo do Veiga na seleção inicia, acho que com um ano de atraso, né, mas muito mais por causa da lesão, né, o Tite explicava, mas eu acho que se o Veiga tivesse mantido até o final, ali naquele último amistoso, que o Tite não teve como, por exemplo, chamar o Pedro, que era um clamor popular ali da época, o Veiga acho que estaria junto também, justamente nisso, nessa vaga do Everton Ribeiro. Eu lembro que eu analisava isso, a gente conversava antes da Copa também, naquela época que essa vaga ali era Veiga, Everton Ribeiro, e quem mais viesse. Agora, entrando no âmbito de inovação, né, queria fazer até apontar isso que o Léo falou várias vezes, eu acho muito legal também ter essa questão, porque eu sentia, primeiramente, acho que foi ali quando o Tite assumiu, que foi para fazer a renovação ali pós 7-1, e a renovação era levar um terceiro goleiro, alguém da base, né, chegou aí o Hugo, chegou aí o Breno do Grêmio, uma coisa completamente, quer dizer, legal pro jogador, mas completamente vazia, né, no fim das contas. O Gabriel Brazão, foi depois da Copa de 2018, perdão, não foi quando o Tite assumiu, não, porque eu lembro que eu já tinha feito o jogo do Brazão no Cruzeiro como fotógrafo, e isso foi em 2018. Ou seja, faltava vir como uma proposta de inovação de verdade, né, que daí aos mesmos, eu acho, por exemplo, óbvio, vamos pegar aqui um Fabinho, por exemplo, Fabinho tem condição ainda de jogar na seleção, mas como o Juninho falou lá no começo, você olhar para frente, você tem um André surgindo, você tem um João Gomes surgindo, ou seja, dar oportunidade para esses jogadores é sensacional, eu acho muito legal. E também eu vejo que no Brasil, é uma crítica que eu tenho isso faz tempo, a gente tem muita dificuldade nessa questão de ciclos de seleção. E, por exemplo, na Europa a gente vê com mais facilidade. A gente vê com mais facilidade jogadores que ainda estão no auge falando, já joguei 3 Copas, vou aposentar na seleção. O caso mais recente foi o Varane, né? O Varane falou que encerrou o ciclo dele pela seleção francesa após a Copa de 2022 e, olha o que o cara fez, ele foi campeão do mundo, ele joga no United, tem um potencial gigante ainda, tem 29 anos, se eu não estou enganado, ou seja, e ele sabe, a gente teve lá os jogadores da Alemanha que tiveram que voltar, né, porque não estavam encaixando a seleção, foi o caso do Miller, do Hummels, lá após a Copa de 2014, enfim, Copa de 2018, perdão, né, que acabou a Alemanha sendo na primeira fase, e eu acho que no Brasil sempre teve esse problema, né, por exemplo, de cabeça aqui que eu lembro, jogadores que anunciaram aposentadoria são 2, o Maxwell e o Luiz Gustavo, assim, que continuaram jogando e jogaram na seleção, e com todo respeito a eles, né, o Luiz Gustavo eu gosto muito, inclusive, eles não iam voltar para a seleção depois da Copa de 2014, então não há, e isso acaba criando, até o leque é maior, mas acaba criando pressão. Por exemplo, o Hulk é um jogador que claramente o ciclo dele encerrou depois da Copa de 2014, quando ele veio pro Galo, obviamente ele sobrou, e ter aquele clamor do Hulk na seleção de volta, sendo que tem toda essa visão de você olhar para o futuro. Eu acho muito bom você olhar isso dessa forma, de
a hora de renovar, primeiro amistoso, não vamos ficar prendendo, né? Até mesmo, a gente tem um grupo de nossos amigos de faculdade, mandaram lá a primeira lista pós-Copa de 2006, né? Que eu acho que foi a última vez que a gente teve essa renovação, né? Que tinha alguns nomes lá, o ataque era Daniel Carvalho e Wagner Love, né? Os dois do CSKA, ou seja, algo, não vou dizer parecido, mas nesse quesito de renovação, acho que de cabeça, toda vez que eu lembro. Teve a Copa de 2010 também, né? Porque era o início da era Neymar também, que já estava meio que marcado. Mas enfim, eu faço esse contexto aqui para chegar nesse ponto e falar dos jogadores, né, que estavam na Copa e não foram convocados, né? Foram Alisson, Danilo, Alexandro, Thiago Silva, Bremer, Bruno Guimarães, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro, Rafinha, Pedro, Martinelli, Neymar e Gabriel Jesus. Os dois últimos eles estão lesionados, né? O Neymar recentemente com essa lesão no tornozelo e o Jesus ainda é aquela lesão que tirou ele da Copa do Mundo. Vou começar com você, Elcio. Desses nomes, principalmente acho que hoje a gente teve repercussão muito do Martinelli e do Bruno Guimarães de ficarem de fora nessa convocação, né? Porque acho que são dois nomes que pós-Copa muita gente viu, e eu incluo nessas pessoas, que são jogadores que podem ser da espinha dorsal do time, né? Para chegar na Copa 2006. Eu acho que ele tem muito potencial disso. E também, uma crítica minha, né? Uma opinião minha, eu acho que eu daria uma sequência pro Pedro na seleção, né? O Pedro entrou agora na seleção, eu acho que até para... Tudo bem, vocês citaram o Rony, merece e tudo mais, é uma pessoa mais, mas o Pedro, até por ter sido uma convocação muito recente na Copa, e na Copa, quando o Barça tinha atuado pouco, ele não decepcionou, né? Teve que bater o pênalti, inclusive, né? No jogo contra a Croácia, e quando ele foi bater o pênalti, estava com medo, e ele foi com uma calma, parecia que estava jogando com Madureira no Conselho Galvão, quarta-feira, 3 horas da tarde. Foi completamente tranquilo na Copa do Mundo, né? Então acho que eu daria essa sequência pro Pedro. Eu queria saber quem desses jogadores aí você acha que podem voltar, né, só para revezar, né, aquilo que o Léo citou, e quem desses jogadores você acha que é um fim de ciclo, foi lindo, foi bonito nossa história, mas acabou por aqui. Não, fechou. Por exemplo, o Alisson, eu vou falando nome a nome, que são vários, né? O Alisson, eu acredito que ele tava numa fase ruim, agora tá voltando ao futebol dele, é um baita goleiro. Goleiro eu acho que é uma posição que a gente tem bastante opção ali, então goleiro a gente tá bem de goleiro. Eu acho que o Alisson ainda vai manter ali no ciclo, ele talvez uma hora ou outra vai sair, mas eu acho que ele vai ser um dos nossos goleiros. O Danilo é um lateral também que eu gosto bastante, é um lateral mais base, né? Que é um lateral mais zagueiro, que constrói também bastante, só que ele tem um perfil diferente e a gente precisa ter um perfil assim na seleção, né? Tanto no lado esquerdo quanto direito, ou pelo menos em algum lado, então acho que é um atleta que a gente vai ver ainda. Daí tem o Alexandro. O Alexandro é um atleta que eu gosto também, ele tem um pouco do perfil do Danilo, parecido pelo lado esquerdo, só que eu acho que ele vai acabar perdendo mais espaço, até pelo aquele que eu comentei que a gente tem mais opções na lateral esquerda, a gente tem um pouco mais de leque de opções para trabalhar. Eu não sei se a gente vai ver muito o Alexandre ainda, né? O Léo pode me falar melhor, que ele acompanha mais o Alexandre, né? Depois ele fala para mim. O Thiago Silva, ó, se eu gosto do Robert Renan, o Thiago Silva, então, meu Deus do céu. Só que o Thiago Silva já tá na idade, né? Ele já tá numa passada que ele tem, acho que 30 e quanto? 39, eu acho, 38? 39. 30, então, ele tá numa idade, ele é um cara que, se você colocar ele na seleção, retorno técnico, ele vai vir com certeza, ele é um atleta em altíssimo nível, mesmo aos 39 anos, só que pra Copa do Mundo, não sei, provavelmente ele vai estar nesse ciclo pra o quê? Pra você conseguir trazer experiência para esses atletas mais jovens, ele vai mostrar esse lado de liderança que ele tem, essa liderança técnica também que ele tem. Ele é um atleta que provavelmente vai ficar pelo retorno técnico que ele tem hoje. Ele é então ele tem 30, ele vai fazer 39, quanto, Soft? Desculpa. Ele faz 39 em setembro, só corrigindo aqui, foi eu que falei 39, ele tá em 38, mas em setembro vai fazer 39, né? Falta 6 meses, então pensando em ciclo, né, já... Difícil, só que ele vai estar ali pela posição que é o Thiago Silva, um dos maiores zagueiros da história do futebol. Então, ele vai estar ali para ter esse retorno técnico, né? Vamos ver quem mais. O Bremer também é um zagueiro que ele não teve tempo de trabalho para mostrar. É um zagueiro que tem qualidade, é bom em duelo, é muito de imposição. É um zagueiro bom, só que ainda precisa de mais tempo para mostrar, né? Então a gente vai ter que acompanhar ele um pouco no ciclo dele dentro do clube, vamos ver como que ele vai se desenvolver ali para ver se ele tem uma nova chance. Bruno Guimarães é um atleta que eu
tem 3 peças, que nem você falou, eu concordo com as 3. São 3 peças que eu fiquei um pouco assim dele não ter convocado. Por quê? Porque o Bruno Guimarães é uma peça que eu tenho certeza que ele tem a capacidade de estar numa Copa do Mundo e ele ainda não teve o tempo de seleção que ele merece. Então, ele poderia já tá tendo esse tempo, porque ele é um atleta que tem essa capacidade e provavelmente vai para a Copa do Mundo e precisa desse tempo. Só que eu entendo que, claro, é uma posição que a gente tem muitas opções, então a gente vai ter que rodar bastante para testar todo mundo, né? Então é uma posição assim. O Fabinho retorno técnico, a gente sabe que vai ter. Talvez lá na Copa, como a gente tem muita opção, já não vai ter mais espaço, porque a gente vai pegar atletas que estão começando o auge deles, um auge técnico quanto auge físico, então é difícil o Fabinho segurar até o ciclo da Copa, né? Ele provavelmente vai se manter ali em algumas convocações ou outra, mas provavelmente vai perder espaço lá ao final da Copa. O Fred também é um atleta que joga bem no United, mas ele tem aquele problema de vestiu a camisa da seleção, sente muito peso. A gente viu muito isso no Fernandinho e tem essa questão mental, né? Você vestir a camisa da seleção brasileira é uma pressão absurda, é um peso muito grande. Tem atleta que não consegue lidar com isso. O Fred é um bom jogador, ele exerce muito bem uma função no United, mas na seleção ele sente. E o Fernandinho foi muito assim, capitão do City, do Guardiola, e chegava na seleção e não conseguia render a mesma coisa. Então acontece. Então a gente tem que ver isso do Fred. É um atleta que eu gosto, eu não critico o Fred nem nada, são acasos, né? Eu não gosto de ficar achando culpado, por exemplo, por uma eliminação da seleção, mas é um atleta que ainda não conseguiu render dentro da seleção. Vamos ver, o Everton Ribeiro é um atleta também que, né, que a gente estava comentando, ele foi convocado numa fase que ele não estava tão bem, né? O Veiga vinha bem melhor que ele foi convocado pela questão que o Veiga se machucou, um atleta que eu gosto muito, mas já está num final de ciclo, provavelmente agora o rendimento dele tende a baixar, então é um atleta que possivelmente a gente não vai ter mais essa continuidade dele, né? Vamos ver quem mais, mas Rafinha é um atleta que eu provavelmente ele vai continuar no ciclo ainda, é um atleta bom, ele diferente, eu gosto de falar que o Brasil, se for jogar com ponta, ele tem que jogar com ponta de um lado mais agressivo e um ponta do outro lado um pouco mais construtor, um pouco mais cauteloso, que não agride tanto, porque é muito por balancear o jogo, né? Então, o Rafinha é um atleta que balanceia, ele é um atleta mais construtor, então ele é um cara que vai estar no ciclo e também está em uma boa fase lá no Barcelona, apesar das críticas, né? Pedro é um cara também que eu queria mais tempo no ciclo, né? Queria mais tempo de seleção, é um atleta que eu queria que ele fosse para a Europa de novo tentar, porque ele teve aquele bate e volta muito cedo, às vezes pressão, às vezes não encaixou, às vezes teve algum problema pessoal, problema de adaptação, a gente não sabe, mas é um atleta que tecnicamente, em relação com bola, movimentação, inteligência de jogo, inteligência de área, ele é fora de série, ele é muito bom mesmo, muito bom, muito bom. Então eu queria ver ele mais tempo na seleção, com uma seleção mais encaixada, sem entrar na pressão, que nem ele acabava entrando entrou na fogueira, né? Então ele não conseguiu render muito, né? Aí tem o Martinelli, que é uma peça que, com certeza, ele junto com o Saka lá no Arsenal, no Odegaard, o time inteiro do Arsenal tá jogando muito, né? Mas o Martinelli é uma peça que, tá fazendo chover, tá jogando muito, eu senti falta dele. Também, junto com o Bruno Guimarães, teve pouco tempo de seleção e foram 2 atletas que, quando entraram nessa Copa, renderam, tentaram, com muita personalidade. São atletas que eu queria ver mais com as camisas da seleção, mas eu imagino que eles venham a ser convocados nas próximas. E o Neymar machucado, e daí o Jesus também, mas o Jesus eu não sei, vai ser uma incógnita, vamos ver como ele volta, ele estava bem lá no Arsenal, não machucou, é um atleta que também tem uma mística ali na seleção por ter essa questão de gols e tudo mais, mas é um atleta que eu gosto, ele tem versatilidade, pode jogar em mais de uma posição e pode ajudar bastante a gente nesse ciclo de Copa também. Falei muito, mas era muito atleta. Mas falou o necessário, falou bonito, Léo. Você é sempre muito preciso. Eu vou aqui passar pro Léo, para não ser muito repetitivo, que eu sei que se der todos os nomes também você vai fazer uma análise completa, mas nesses 3 aí da Juventus também, sabe que você acompanha muito a Juve, né? Danilo, Alexandre e Bremer. Quem que você acha que aí tem chance de voltar? Quem que encerrou o ciclo? E qual outro jogador aí que você sentiu falta que você acha que merecia voltar?
Cara, eu concordo 100% com o Elcio ali nas análises. Eu achei excelente as falas dele sobre cada atleta. Trouxe muito detalhe que a gente já vê em campo, mas às vezes muito detalhe pequeno acaba passando, tipo, sob pressão e tal. E sobre os atletas da Juventus, eu vejo muito, eles jogam junto hoje. São o trio titular da zaga da Juventus. Então, são atletas que estão entrosados. O Bremer é mais jovem, foi destaque no Campeonato Italiano, vem mantendo um alto nível no Campeonato Italiano, mesmo com a Juventus numa fase não muito favorável, uma fase mais complicada, com menos atletas de talento. Ele vem desempenhando um ótimo futebol. Ele é um zagueiro mais central, ele faz um trabalho bem sujo na Juventus, porque os outros dois atletas são improvisados. O Alexandre joga do lado esquerdo e o Danilo no direito, mas também com uma experiência muito grande na carreira, já trazem essa bagagem para atuar de zagueiro e atuar com excelência na posição. Eu vejo o Danilo na Juventus, ele é o capitão da Juventus hoje em dia, já que o Bonucci está machucado. Então, ele tem um respeito muito grande dentro da equipe. Ele impõe uma coisa que na seleção pode ser muito importante nesse ciclo de transição. Eu vejo zagueiros muito jovens, como o próprio Bremer, o Ibanez, que são atletas que estão sendo convocados aí, como nas últimas convocações foram lembrados, e são jovens. Então eu acho muito importante ter atletas do perfil do Alexandre, do perfil do Danilo, para ajudar nessa adaptação. Eu vejo a lateral esquerda, como o Elcio trouxe, a gente tem muita opção de muita qualidade, mas são atletas que precisam desse apoio. Talvez o Alexandre, junto com o Renan Lodge, possa turbinar o futebol do Renan Lodge, turbinar o futebol do Caio Henrique, que é um atleta que está tendo boas atuações lá no Mônaco. Então eu vejo muito importante trazer esses atletas em algumas convocações para agregar para esses jovens talentos. Por exemplo, na lateral direita, o Danilo, a gente tem pouca opção. Talvez o Danilo possa potencializar muito o futebol do Arthur, que é muito jovem. O Arthur é um garoto, trouxe uma surpresa pra gente ali no Mundial, no Sul-Americano Sub-20, vai trazer agora no Mundial, que vai acontecer agora na sequência. Então, eu acho que esses três atletas da Juventus, eles vão ter essa função, principalmente os dois mais experientes. O Bremer, eu tenho potencial sim para ser um zagueiro de muita qualidade, para substituir um Thiago Silva e atuar do lado do Marquinhos com muito alto nível. Então, ele é um pouco diferente do Ibanez, que é o outro atleta que está sendo convocado com frequência. O Ibanez tem ele é mais multidisciplinar, para se dizer, atua na lateral direita de vez em quando, tem mais facilidade na saída, mas o Bremer, ele tem essa função de quebrar o galho mesmo, de fazer a cobertura, de ser o último homem, de quebrar a bola na hora que precisa, e tem muita qualidade para sair jogando, porque o time da Juventus é um time que usa muito as pontas, como a Juventus usa o Di Maria, o Chiesa, o Kostic. Então são atletas que a bola longa é muito importante durante o jogo. Então eu vejo muito essa qualidade no Bremer e pode agregar muito para a seleção brasileira, sim. Perfeito. Aproveitando que o Léo citou até o Ibanez, eu queria comentar com você, Juninho, uma coisa rapidinha aqui antes de a gente ir para a nossa última pauta. Algo passou batido, né? 3 desses jogadores voltando, né, para a seleção, né? Eles que fizeram parte do ciclo da última Copa estão voltando, que é o caso do Ibanez, né, que a última convocação dele foi antes da Copa, naquele amistoso contra a Gana e Tunísia. O Renan Lodge, né, outro jogador que foi convocado nesses 2 amistosos, e o Emerson Royal. Emerson Royal, se eu não estou enganado, a última convocação dele foi aquela que ele foi expulso, né, no confronto contra o Equador já faz algum tempo. Eu acho que principalmente nesse contexto do Emerson Royal, como que você vê esses 3 ganhando oportunidade? Emerson Royal, que teoricamente, se fosse ver, era para ser o lateral reserva da última Copa, mas toda aquela questão de confiança com o Tite pode ter atrapalhado. Como que você vê esses 3 retornando à seleção? Você acha que eles têm potencial assim, para permanecer, para fazer parte do grupo ao todo até a Copa América, a Copa do Mundo, enfim? Então, com certeza os 3 têm muito a entregar pela seleção. O Ibanez que nem o Léo falou, um zagueiro mais versátil, que também trabalha como lateral. Ele junta naquela minha ideia que eu falei do Ramon, de trazer uma linha defensiva muito construtora, né? Depende muito dessa construção da linha defensiva. O Ibanez é um atleta que faz muito isso, ele conduz muito bem a bola, ele tem passes na janela, ele consegue achar passe entre linhas, então é um zagueiro mais de construção. Acho que ele pode ajudar, sim. Eu acho que a gente, dentro da função dele, talvez a gente tenha atletas um pouco mais qualificados, mas eu acho que ele pode ajudar nessa questão. Tem o Renan Lodge, que, ele saiu do ciclo muito pela questão da falha foi na Copa América, né? Copa América 2021, contra a Argentina, exato, na final.
Então, naquela falha dele, é um atleta de muito potencial. Eu acredito que ele deve estar com algum problema de confiança. Ele teve ficou muito tempo no banco do Atlético Madrid, não rendeu o que era esperado, mas é um atleta de último terço muito, muito qualificado. Então, ele é um atleta que pode render muito na nossa seleção. Ele tem muita qualidade técnica, tem muita qualidade de ultrapassagem, leitura de ultrapassagem. É um atleta que sabe jogar pelo meio também. Então, ele é um lateral muito versátil. É um lateral que pode ajudar bastante se ele conseguir voltar à confiança, consegue voltar ao futebol dele no Nottingham lá, por exemplo. Que nem o Léo comentou do Caio Henrique. Hoje o Caio tá um pouco acima dele na prateleira. Por isso que eu achei estranho ele ter sido colocado e o Caio não. Mas o Renan, ele tem um potencial, sim, para chegar num mais alto nível, para ser um dos nossos melhores laterais mesmo. Ele tem questão de bola mesmo, ele tem esse potencial. E qual que é o outro mesmo? O Emerson Royal. O Emerson Royal também é a situação mais pela carência, e é um atleta que estava tendo uma regularidade boa dentro do clube, né? Então, é um atleta que pode entregar. Ele é um lateral mais equilibrado, pode dizer assim. Ele não é tanto de ultrapassagem, mas ele não é tanto que nem o Danilo, não é tão básico quanto o Danilo. Então ele é um lateral que poderia ajudar muito a nossa seleção, principalmente pelo fator da gente não ter um lateral certo dentro da seleção. O Danilo era um lateral titular para mim, com certeza, mas se a gente precisasse de uma opção um pouco mais equilibrada, o Emerson era uma boa opção para isso. Só que daí ele teve essa questão da expulsão, que querendo ou não, marca bastante, que nem foi o caso do Renan Lodge, que marcou pela falha. Isso acontece, mas eu acho que ele merece chance sim, ainda mais pela carência que a gente tem. Vamos ver como é que ele pode render dentro da seleção. Só completando sobre o Emerson Royal, tem um outro ponto negativo sobre ele que impacta bastante, é que o Tottenham do Antônio Conte joga com 3 zagueiros, então ele atua como ala. Então na seleção brasileira a gente não tem esse costume de trabalhar um jogador que joga como ala, e nem os 3 zagueiros. Então pro cara é muito complicado essa adaptação, chegar na seleção novo, ele ainda é jovem, querendo ou não, um atleta que faz tempo que não atua com a seleção, teve um problema lá atrás, um cartão vermelho que comprometeu a passagem dele. Então eu acho que são vários agravantes do Emerson Royal nessa adaptação à seleção brasileira, sabe? Mas eu acho que esse ponto dele jogar como ala no Tottenham é o principal. É uma diferença muito grande hoje em dia, e principalmente o esquema do Antônio Conte. O Antônio Conte, ele utiliza os 3 zagueiros para usar o Emerson Royal quase como um ponta. E isso é muito difícil quando você vem para a seleção brasileira. Você tem que apoiar um Thiago Silva, que já tem 39 anos, você precisa fazer uma dupla ali pelo lado direito mais reforçada. Até o Marquinhos, que não tem uma velocidade tão grande, você precisa de um lateral que recomponha com mais velocidade em determinados lances, e talvez isso seja um agravante aí para a convocação do Emerson Royal. Até porque o Marrocos joga, né, que a gente viu na última Copa do Mundo, então não é para se assustar caso o Ramon comece o jogo com o Arthur, né? Então já temos que ficar de olho nisso. Até mesmo o Ibanez, né? Ali na hora o Juninho se complicou, foi um lateral, porque o Ibanez fez a categoria de base como lateral, ou seja, o Elcio não está errado. Fica aqui o ponto. E, Léo, pra gente fechar esse ponto de convocação para passar para o último tópico da pauta, queria falar sobre alguns nomes, né, que a gente já citou aqui, o Caio Henrique, um deles, o Wellington, você já citou outros nomes aqui aí ao longo dessa sexta-feira, lembrando que é o dia que estamos gravando esse podcast, que foram falados, o Luiz foi falado, né, na coletiva, o Gabigol, que sempre volta, né? Você acha que qual desses nomes mereciam estar ou podem aparecer esses 4 ou outros? O que você vê para o futuro da seleção? Cara, eu enxergo muito potencial nesses atletas citados e até em outros que acabaram ficando de fora. Mas como a gente disse lá no início do programa hoje, é uma convocação de experiência. Eu acho bacana trazer atletas, eu vejo muito o Pedro nessa situação. Eu tenho a certeza absoluta que o Pedro vai fazer parte do nosso ciclo. Ele é um centroavante com características únicas que a gente tem dificuldade de encontrar aqui no Brasil. Eu tenho certeza que ele vai estar dentro das próximas convocações. E que não tira o mérito do Rony de estar hoje na convocação. E dos nomes citados, que eu queria muito ver a camisa da seleção é o Joelinton. Ele é um atleta que faz uma função muito grande dentro do Newcastle, por ser um clube que estava numa situação de transição, trazendo novos atletas, tipo, é um elenco muito novo, e ele já estava lá, então ele assume uma função muito bacana dentro do meio de campo do Newcastle. O Bruno Guimarães é o cara construtor, é o cara que vai buscar a bola lá atrás, e o Joelinton, ele faz uma movimentação muito bacana pelo lado esquerdo da meia do Newcastle,
que chama atenção, e eu acho que dentro da seleção ele pode ser uma opção muito bacana para aquela discussão que a gente trouxe ali atrás, da posição que o Paquetá joga hoje. O Rafael Veiga foi convocado, a gente teve o Everton Ribeiro, então eu acho que é mais um nome que pode agregar muito nessa posição. E a lateral esquerda, o Caio Henrique foi citado também, é um atleta que está numa fase brilhante lá no Mônaco. Eu acho que vai sim ter a sua vaga por consequência mesmo do futebol de alto nível que ele vem trazendo, e merece sim essa vaga, mas não tira o mérito dos atletas que foram convocados, como o Renan Lodge e o Alex Telles. O Alex Telles, eu acredito que o ciclo dele já deveria ser encerrado. Não vejo um atleta com tanta qualidade assim para estar tão garantido na seleção como a gente vê que ele vem com frequência. Então, eu acho que a vaga dele poderia ser melhor preenchida com o próprio Caio Henrique. Então, qual outro nome que a gente tem lá? O Gabriel. O Gabriel é um atleta que é fundamental para o Flamengo. Então, dentro da seleção ele também teria espaço. Eu acho que em algum momento ele vai ser convocado. Porque, como eu disse do Rony, o Rony tem essa coisa de ser decisivo, o Gabriel também. O Gabriel, ele é decisivo. Quando o Flamengo precisa dele, ele vai guardar, ele vai fazer. Então, talvez ele tenha isso na seleção também. O Douglas Luiz no Aston Villa, muito bacana também. Faz um trabalho, como a gente falou ali atrás, já um trabalho sujo lá no Aston Villa. O time do Aston Villa é de muito vigor físico. Os jogos que eu assisti do Aston Villa é muito combate, é muito trabalho no meio de campo, e ele tá ali sempre desempenhando futebol estável. Ele nunca baixou aquele nível dele. É um atleta de Premier League, é nível top do mundo, é uma liga absurda. Então, tem sim espaço, sabe? Como hoje foi convocado o João Gomes, que atua na mesma liga, talvez na próxima seja ele. Eu acho que tem que estar esse leque sempre muito aberto para quando chegar na competição e, um tá machucado, eu sei que o Douglas Luiz pode atuar ali, sabe? Eu já vi ele em 4, 5, 6 jogos pela seleção e ele desempenhou um bom futebol. Então eu tenho muito essa visão de que tem que experimentar, e eu acho que esses atletas não podem abaixar a cabeça, sentir como hoje mesmo, durante a tarde, o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, fez uma postagem infeliz lá. Na minha visão é infeliz, prejudica o próprio atleta. Ele tá numa ótima fase, é um atleta que com certeza está sendo analisado pelos scouts da seleção. Ele com certeza teria um espaço. Hoje foi o Ibanez, amanhã pode ser ele, sabe? Então, não teria necessidade de uma postagem daquela, de uma forma negativa, talvez até desmerecendo o atleta que foi convocado, sabe? Eu acho um pouco deselegante do atleta fazer isso. E, assim, são atletas que com certeza vão estar nesse ciclo, sabe, Gabriel? É isso. Eu concordo com o Léo em todos esses atletas. O Joelinton que você falou, eu lembrei na hora. Ele, cara, se você for pegar a quantidade de sprints que ele tem no jogo, ele tem um arraste muito forte. Ele é muito forte fisicamente, né? Então ele consegue ganhar em posição, conduzindo muitas vezes. Então, geralmente é aquilo que você falou, o Bruno construindo e ele quebrando linha com condução. Então ele, é um atleta que pode vir a ser uma peça diferente ali pra gente, peça que a gente não tem muito dentro do nosso jogo, pode ajudar bastante. Cara, o Gabigol sempre foi uma peça que eu não gosto do estilo do Gabigol, né, de como ele é, mas ele, pra mim, cara, não tem como um dos maiores centroavantes do Brasil não ser convocado, não ter uma sequência dentro da seleção brasileira. Querendo ou não, ele era o nosso maior atacante aqui no Brasil e a gente sempre teve uma carência de atacante. Só que o Gabigol, ele tem um problema. Ele é um atleta que ele demanda muito ter 90 minutos dentro do jogo. Se ele ficar pingando 30 minutos, 25, 45, ele é um atleta que não consegue render, porque ele é um atleta que ele perde muita oportunidade, só que ele cria muita oportunidade, só que ele demora a render. Por exemplo, o Pedro é um atleta que consegue trabalhar com poucos toques e consegue decidir com uma bola no jogo. O Gabigol, ele é um pouco diferente. Claro que na seleção a gente precisa mais de um cara que, decide mais a um toque. Só que o Gabigol poderia ter tido um pouco mais de tempo e tudo mais. O Douglas, um atleta que, já teve um bom tempo, ele teve questão olímpica também, é um atleta que a gente pode trazer ele para esse ciclo, que é um atleta bom. É aquilo que o Léo falou. Cara, testar o atleta, testar em como ele joga, vai entrar o melhor, mas se precisar de alguma outra opção, vai ter uma outra opção que vai ajudar a nossa equipe, né? O que você falou do Magalhães é totalmente correto, porque provavelmente na próxima ou na outra ele estaria sendo convocado, porque ele vem jogando em alto nível mesmo, então é ruim isso. Deixa eu ver quem mais. O Caio Henrique deveria estar no Alex Telles, eu tenho a mesma opinião do Alex. O Alex, bom jogador, mas ainda ele teve várias oportunidades na seleção e não rendeu o esperado, e não rendeu o que a gente espera dele. E quem mais?
Eu acho que foi, né? Foram os... Quem mais você achar, né? Se tem algum outro nome que você lembra? Não, eu acho que provavelmente, por exemplo, ali no meio que eu tava falando dos volantes, provavelmente o Danilo vai aparecer ali, né? Nessa opção. O Scarpa também, se ele fizesse bem essa função ali também, ele é um meia... basicamente um meio atacante, um ponta, que ele tem uma função diferente dentro do jogo e pode ser que ele exerce uma funcionalidade diferente dentro da seleção, então talvez pode vir a aparecer em alguma opção do tipo, porque tudo vai depender também do treinador, né? De como o treinador joga, porque não adianta, vai muito de modelo de jogo de treinador. A gente vai falar sobre isso, não vou ultrapassar agora, depois quando o mestre Salaf avisar, eu falo sobre o treinador. A gente vai falar exatamente agora, inclusive, Juninho. Vamos agora passar para o último ponto, né? Já estamos chegando finalmente no nosso podcast, falar sobre esse amistoso, né? Como a gente começou falando, vai ser a primeira e última, agora, né? A oportunidade do Ramon Menezes à frente da seleção brasileira. Pareceu que teve o Candinho, né? Quem lembra do Candinho na seleção lá, naquele começo de ano 2000, antes do Felipão chegar. Vai ser mais ou menos isso. E o Ramon vem, né? Como comentamos, é um treinador que não teve muita experiência, teve um começo muito bom no Vasco, na época lá da pandemia, quem vai lembrar, começo do Campeonato Brasileiro, depois decaiu, foi pro CRB e nunca mais conseguiu voltar, se não me engano ele chegou a passar pelo Joinville até, enfim, onde ele é ídolo no Joinville, né, tem que recordar isso, mas nunca conseguiu pegar um time grande, então ele entrou nesse projeto de base e foi muito bem, né, conseguiu esse título importantíssimo do Sul-Americano no começo desse ano, e agora chega aí, né, com 5 jogadores, novidades, já que você queria falar sobre esse tipo de jogo, eu já jogo para você, e também queria perguntar, você acha que ele vai espelhar o modelo de jogo em algo parecido com o que ele usou na Colômbia no começo do ano, ou ele vai usar mais a base do Tite, vai tentar manter um padrão de jogo da seleção brasileira que já vinha desse último ciclo das 2 Copas? Qual que é a sua visão aí para esse trabalho singular de Ramon Menezes na seleção brasileira? Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu também fiquei imaginando se ele vai espelhar, porque o que acontece? A maneira de jogar dele ali no Sul-Americano Sub-20 era muito diferente da seleção brasileira com o Tite, né? É muito diferente mesmo. Então, eu fiquei assim, pensando, não sei ainda. Eu tô matutando aqui, porque o que acontece? Que nem eu tava falando, os atletas dependem muito a convocação depende muito do modelo de jogo, né? Do modelo que você quer colocar dentro da tua filosofia. Então você vai colocar atletas que estejam de acordo com esse modelo de jogo, né? Para que ele consiga exercer essa função que você quer. Então depende muito da situação. O Ramon, ele trabalhava muito, por exemplo, ele trabalhava basicamente um 4-4-2, só que sem a bola. Sem a bola ficava o Vitor Roque e o Alexander lá, fechando esse trabalho. Só que com a bola era um movimento de muita flutuação dentro do meio. Que nem eu falei, tinha muita construção do Robert Renan e da linha defensiva. Ele tentava achar ali o Marlinho, o Marlon Gomes, o Andrei, o próprio Alexander baixava muito para flutuar, deixava o Vitor Roque lá centralizado. O Vitor Roque ficava muito só atacando a última linha com facão ou fazendo um apoio naquele pivô, brigando lá na frente, e a flutuação entre Marlon Gomes, Andrei, Alexander, daí tinha os 2 pontas, o Biro e o Giovani. Era um time que flutuava muito, ele deixava muito a criatividade rolar com esses atletas, porque a gente tinha muita qualidade com bola. Sem a bola era um time bem estruturado, um 4-4-2, só que eu não consigo ver isso com a bola com essa seleção brasileira, porque é difícil você claro que você tem que dar essa liberdade, mas eu não sei se a gente tem as mesmas peças para fazer com que isso, com que a gente jogue dessa maneira. A gente não tem, por exemplo, só se a gente colocar o Vitor Roque de novo. O Richarlison não tem muito a característica do Vitor Roque, são centroavantes e tudo mais, mas não tem essas características similares. Aí, por exemplo, a gente não pode deixar o Vini e o Rodrigo, ele fica meio sem função, porque o que acontece? O Giovani e o Biro, eles faziam uma função muito mais faziam uma função defensiva, e o Vini não tem tanta essa característica. Então a gente não tem atletas que, para espelhar, seria difícil, né? Eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai tentar manter aquele 4-3-3, 4-2-3-1 do Tite, ou se ele vai tentar espelhar isso. É uma dúvida que eu tenho. Eu acho que ele vai tentar, pela confiança dele, o modelo de jogo que ele já trabalha, ele vai tentar fazer isso, mas aí fica a dúvida, né? Mas foi basicamente assim que ele jogou lá no Sul-Americano.
Eu compartilho muito dessa visão do Elcio, sabe? É uma incógnita ainda. O Ramon, ele tem realmente essa estratégia, como o Elcio detalhou brilhantemente aí, no contexto que foi usado no Sul-Americano. Eu acredito que ele vai manter o esquema da seleção brasileira, que foi utilizado na Copa do Mundo, e vai encaixar as peças dele do Sul-Americano aos poucos durante o jogo. Eu não acredito que alguma das peças vai iniciar como titular. Eu acho que seria uma pressão e até uma desconfiguração do que vinha sendo trabalhado pelo Tite. Então eu acredito que a equipe vai ser postada como foi na Copa do Mundo, mas com as peças que foram convocadas, talvez alguma outra mudança ali. Mas assim, vai ser um jogo muito bacana de acompanhar. Principalmente, claro, pelos atletas, como foi muito comentado, o Rony, que é um atleta que tem uma mística. Vai ser muito bacana de acompanhar esse amistoso. E a equipe do Marrocos não é qualquer equipe, é uma semifinalista de Copa do Mundo. Tem atletas de extrema qualidade ali que vão dificultar esse jogo pro Brasil. Não vai ser um amistoso que o Brasil vai passar o trator. Pode acontecer com muita qualidade de bola dentro de campo, superando o adversário, mas a equipe do Marrocos vai trazer muita dificuldade pro Brasil. Eu acho bacana iniciar um ciclo usando atletas novos com um amistoso de qualidade, coisa que antigamente o Brasil não fazia, trazia amistosos mais para cumprir o calendário do que para realmente testar atletas, que eu acho que hoje a gente pode até brincar aí, Gabriel, na descrição que a gente está falando sobre essa adaptação dos atletas da seleção brasileira. Eu acho que vai estar lá no título do podcast basicamente sobre isso. A gente falou muito durante o programa que é necessário experimentar. Eu acho que essa vai a frase que vai ficar para hoje aí. O Ramonismo e os seus experimentos, vai ser o nome do podcast. Até acho curioso, porque eu sempre tive uma crítica muito grande com isso, né? De falta de experimentar. Você via a seleção fazendo amistosos, e aqui, com todo respeito, mas contra El Salvador, Gabão, e levava todo mundo, tipo, o time inteiro, sem necessidade alguma, sendo que esses amistosos são momentos de você experimentar. E agora não, agora tudo bem, agora você pega uma seleção semifinalista de Copa do Mundo, ou seja, teoricamente não é o momento, mas é o primeiro jogo, ou seja, é pra isso. Então acho que o Ramon acertou, e talvez, por exemplo, se continuasse o trabalho com o Tite, eu duvidaria que fosse algo nesse nível, né? Acho que teria muito mais nomes que jogar na Copa do Mundo nessa lista. E pra fechar, né, nosso último ponto, vamos falar exatamente do Marrocos, né, que o Léo puxou o gancho. Primeiro, eu queria fazer uma reflexão. Eu achei errado, né? Acho que é um começo de ciclo, né? Você leva 23 atletas, leva vários atletas e você marca só um jogo. Eu achei muito errado. Por exemplo, a Argentina vai celebrar a Copa do Mundo, né? Vai fazer um jogo em Buenos Aires e outro no interior do país. Achei sensacional isso. Inclusive, um contra o Panamá, outro com Curaçao, porque para eles não vale o adversário, né? Vale mais fazer a festa do tricampeonato mundial. Mas eu achei que faltou um outro amistoso pro Brasil, né? Seja lá com quem fosse, aproveitar que estava na África, tentar arrumar outra seleção. Né, já que a Europa vai estar vivendo eliminatórias da Euro já, tentava achar ali alguma equipe da África para fazer um amistoso, também da América Central, enfim, daria para tentar, mas eu queria que você falasse a visão do Marrocos, Léo, porque é estranho, né, a gente chegar aqui para falar um amistoso, Brasil contra Marrocos, que vai ser principalmente uma celebração do povo marroquino pela grande campanha, histórica campanha na Copa do Mundo, e que o Marrocos ficou na frente do Brasil, né, e com méritos, né, chegou à semifinal, ou seja, é um adversário que está atualmente, vamos pegar um nível de Copa do Mundo, acima do Brasil, né, não historicamente, até mesmo em qualidade, mas como que você vê esse desafio para a seleção brasileira, essa seleção brasileira singular, né, que teremos com o Ramonismo e seus experimentos? Cara, vai ser muito, como eu já disse anteriormente, vai ser muito bacana de acompanhar esse jogo. A equipe do Marrocos, ela tem atletas que mantiveram o alto nível das partidas da Copa do Mundo em seus clubes agora nesse início de segunda parte da temporada. O Amrabat está jogando muito bem pela Fiorentina, é um atleta chave no esquema da Viola. A gente tem o Hakimi, que é um jogador que é fundamental para o Paris Saint-Germain. O que ele apoia pelo lado direito, ele dá um suporte muito grande para a equipe pelo lado direito. Então eu acredito que a equipe vai se manter a mesma da Copa do Mundo. Eu acho que não vai ter surpresa, assim, até porque é um amistoso festivo, então provavelmente o técnico vai convocar todos os atletas que estavam na Copa do Mundo. Eu acho que é uma celebração levar essa galera que chegou ao terceiro lugar da Copa do Mundo, quarto lugar, para celebrar com o seu povo. É um fato histórico para a África toda no contexto. Se a gente parar para pensar no contexto do futebol, é histórico, é bonito de ver. Então eu acredito que esse amistoso vai ser muito bacana.
eu acho que o futebol da equipe do Marrocos vai ser muito de imposição, vai incomodar o Brasil, eles vão subir linha, eles vão querer pressionar no início do jogo pela galera que vai estar lá, pela característica dos atletas que eles têm. Então eu vejo muito o Marrocos incomodando o Brasil nesse jogo, sabe? Não vai ser um jogo que o Brasil vai passar o trator, que vai chegar lá e vai comandar. Eu acho que o Brasil está sendo convidado até para esse tipo de amistoso como um convidado mesmo, porque ali a festa o protagonismo hoje, o protagonismo nesse jogo é para o Marrocos, é a celebração da África e é o Brasil, por ser a seleção que é a maior campeã do mundo, para incentivar ainda mais essa celebração do povo africano. Então eu acho que vai ser muito bacana de acompanhar. Cara, essa questão depois do ciclo, geralmente a seleção pega uma seleção mais fraca para tentar elevar a moral, né? E eu acho errado também, porque você tem que tentar já começar mesmo a se preparar, porque querendo ou não, lá na frente a gente pensa, só vão ter mais 2, 3 jogos, esses jogos de agora fazem muita diferença lá na frente, então tem que pensar já, vai começar, e a gente tem aquele problema de calendário mesmo, que a gente não consegue disputar contra time europeu, e é bom pegar esses, porque a gente vê seleções africanas, até seleções asiáticas, que tem um futebol que dá pra, pelo menos, tirar um pouco a mais do Brasil, né, pra gente se preparar melhor. Essa seleção do Marrocos me impressionou, a intensidade, a capacidade de jogar linha alta, a verticalidade, a transição muito rápida, principalmente pelo lado direito, né? Que é Hakimi Ziyech lá. Tem aquele outro meia lá, cara, qual que é o nome dele, Salaf? Você que é um bom de nome, que tá no Marseille, se eu não me engano. Ou um volante, cara, muito bom, que joga junto com o Rabat. Ele tava jogando na seleção, pesquisem pra mim, por favor. Ele tá no Marseille, eu acho, se não me engano. O Rabat sustentava lá e o time jogava com muita transição de velocidade, eu fiquei impressionado mesmo. Onahri. Esse, cara, que jogador ele é. Eu fiquei espantado, eu não conhecia ele antes, vou ser sincero mesmo, eu vi ele na Copa do Mundo, eu fiquei muito impressionado mesmo, capacidade de intensidade em box-to-box mesmo, que a gente gosta de falar, né, que é jogar de área a área, ele pisa nos 3 setores, então o Amrabat segurava, sustentava mais, ele saía muito pelo lado direito para apoiar o Hakimi e o Ziyech, é um time muito forte, a gente vai ter problema ali se eles vierem completos, eu não sei como é que tá a seleção agora, se eles vão vir completos, eu não vi a convocação, se já teve, mas vai ser um jogo bom para testar a nossa seleção, e vamos ver como é que a gente vai entrar voltando ao Brasil. Eu acho que a gente não vai entrar mesmo com os meninos, vão entrar ao longo do jogo, mas vai ser um bom teste já pra gente ver como é que vai ser esse ciclo e quem que vai vir para treinar a gente. Será? Vocês têm alguma... Eu vou fazer esse palpite para vocês jogarem na hora da despedida sem justificativa. Vocês vão só dar um nome e é isso. Então, antes de fechar, chegar nesse ponto, rapidinho, eu vou só pontuar o que eu falei, né? Você falou jovens, eu acho que se for mudar uma coisa, acho que o Arthur entra jogando no lugar do Emerson, por aquilo que o Léo falou, de adaptação à ala, até esse esquema de jogo do Marrocos ali com 2 pontas, né? O Ziyech e o outro ali pela esquerda que cai muito bem, acho que é um ponto pro Ramon ficar de olho aberto. Lembrando, a gente fala que o Ramon tem esse jogo singular, porque a próxima data FIFA é de 12 a 20 de junho, né? Tá se falando muito em alguém que tá trabalhando e que vai vir para o segundo semestre. Nessa data FIFA de junho já não vai estar rolando mais a temporada do futebol europeu, né? Já vai ter acabado. Então, se vier alguém no futebol europeu, é provável que já nessa próxima data FIFA já seja o treinador permanente seleção brasileira. A não ser que o Ramon vire um Scaloni, né? Que fique aí direto, que eu acho bem improvável devido à inexperiência dele, né, que a gente até comentou mais cedo. E só para completar o que o Juninho falou, desde que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, primeiro amistoso pós-Copa de 2002, perdeu para o Paraguai, naquela despedida do Felipão, lá no Castelão, aquele jogo marcante, o 0 Paraguai. 2006, empatou com a Noruega, sensacional. Depois, vitória de 2-0 para os Estados Unidos, naquele jogo que marcou a estreia do Neymar, acho que todo mundo lembra. 2014, né, depois do 7-1, uma vitória de 1-0 contra a Colômbia, com o Neymar. E em 2018, novamente, os Estados Unidos, e quem foi o protagonista daquele jogo foi o Douglas Costa. Olha só como o futebol é inimaginável. A gente tá falando aqui de abertura de ciclo, né? Só para você ver, 2018, primeiro amistoso, quem comandou a seleção foi o Douglas Costa, e, sei lá, Copa, alguém ia pensar em Douglas Costa convocado, né? Então, só para você ver como as coisas podem mudar, e nesses 4 anos podem mudar, e nós estaremos aqui, né, eu, Gabriel Salaf. Esse aqui vai ser o time do Brasil. Vocês já se ferraram porque ficou bom pra cacete falar com vocês. Então daqui pra frente vai ter pauta Brasil, vai ser vocês dois. Já estejam cientes disso, a convocação, amistoso. Vamos estar repercutindo tudo sobre a seleção aqui, né? A gente tem os nossos setoristas, que eu expliquei no primeiro podcast. Vai ter o setorista da Ásia, o setorista da África, um de cada continente. E essa dupla aqui vai cuidar do Brasa, né? Nosso país, a gente tem que dar um pouquinho de pachequismo, de ufanismo aqui no Conte Verde,
até porque queremos o Hexa o mais leve possível. Então tá certo, pessoal? Muito bom falar aqui com vocês, muito bom, rapaziada, estar aqui com vocês, Léo e Juninho, e para completar, sem explicar, só fala. Juninho, obrigado pela participação, salve. E quem vai ser o treinador da seleção? Antes de falar, obrigado aí pelo convite de novo. Valeu, Léo, pela participação aí. E pode contar comigo aí, seleção brasileira. Pô, eu, como todo brasileiro, já tô torcendo pelo Hexa, já não tem jeito. E eu vou de Ancelotti, né? Porque não vou explicar, desculpa, é o Ancelotti. É isso. E o Juninho vai estar lá também no nosso Instagram, Twitter, lá direto, fazendo as análises dele. Então, lembrando, você quer saber sobre a seleção do Sri Lanka, pesquise que Alcio Vaz Júnior vai lá com suas análises, falar tudo sobre como joga essa seleção do Sul asiático, eu ia falar africano, mas é asiático. Leonardo Duccio, prazer ter aqui você, irmão, e deixa aí seu palpite para a técnica da seleção. Cara, primeiro agradecer, foi uma experiência incrível para mim, a minha primeira participação aqui no canal, espero participar mais e mais vezes, porque foi um debate muito rico, me agregou, espero que agregue todos os ouvintes, sigam o canal em todas as redes sociais lá, @ConteVerde, a gente conta com vocês aí para apoiar, e o técnico da seleção vai ser o Carlo Ancelotti, @ConteVerde_, desculpa aí, obrigado pela correção, Gabriel. Alguém se inscreveu antes, não tem absolutamente nada postado no @ConteVerde, não tem nada, mas você não pode pegar. Então, tanto no Twitter quanto no Instagram é @ConteVerde_. Então é isso, meu palpite, Carlo Ancelotti. Um abraço pro Bruno Schiavone, né, que foi quem trouxe essa notícia aí lá na ESPN. Eu, desde então, tô com ele, né, porque tá tudo casando. Eu posso justificar, vocês não. Enfim, mas acredito que vocês estão na mesma linha que eu, até por nossas experiências jornalísticas no mundo da bola. Então é isso, pessoal. Siga a gente aí no Twitter, no Instagram, fique ligado. Se você ainda não segue aqui no Spotify, siga, dê a sua avaliação, por favor. É muito importante para nós, para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Indica o podcast, compartilha aí você que conheceu o ConteVerde hoje, conheceu o ConteCast. Fique ligado, em breve a gente volta com mais materiais sociais, com mais ConteCast. Lembrando, vai ter eliminatórias da Eurocopa, vai ter data FIFA, ou seja, vai ter muita coisa nesse mês de março. E a gente vai estar aqui trazendo tudo sobre esse mundo de seleções. Tá certo? Forte abraço e até a próxima.